Pessoal, continuando nossa aula de exercícios, dá uma olhadinha pra gente no quadro, mais uma questão, tá? Feita pela Banca Funrio. Olha só, são condições para aposentadoria no regime geral da Previdência Social nos termos da Constituição Federal. Então, vamos lá. Primeira alternativa aí, repare no quadro pra gente, 30 anos de contribuição se homem e 20 anos de contribuição se mulher. Já encontramos um erro, por quê? Vamos lembrar aí as regras de aposentadoria aqui no quadro. E joga aqui na tela. Olha só, pessoal. Nesse caso, nós temos aí a aposentadoria. Lembrando que a aposentadoria é um benefício dado aos segurados. Então, a aposentadoria é um benefício dado aos segurados. Quais são as aposentadorias que o segurado tem direito? Primeira aposentadoria que nós vamos ver aqui, a aposentadoria por idade. Para que você goze do direito da aposentadoria de idade, você, homem, terá que me apresentar 65 anos de idade e a mulher terá que me apresentar 60 anos. Perfeito? Vai ter que apresentar também uma carência. A carência exige aí 180 contribuições para que você goze desse benefício. Então, no caso, a aposentadoria por idade hoje, homem 65, mulher 60 anos. E lembrando que pode ser reduzida em menos de 5 anos quando ele for considerado um produtor rural e etc., pescador, tá? E outros garimpeiro, essa idade será reduzida em 5 anos, ou seja, homem 60 anos, mulher 55 anos, tá? Para aposentar, nesse caso aí, por idade. Perfeito? Lembra vocês que aqui é a aposentadoria por idade. Carência 180 contribuições. Você também teria aposentadoria por invalidez. Nesse caso, não há de se falar idade. Quem se aposenta por invalidez, nesse caso, só tem que apresentar para a gente uma carência. A carência que exige pelo menos 12 contribuições, ressalvadas, né? Exceto se você sofreu um acidente de qualquer natureza. Se for um acidente de qualquer natureza ou doenças elencadas previstas nas portarias do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência Social, você está isento dessa carência. Nesse caso, você também pode aposentar, além de idade, invalidez, você tem a famosa aposentadoria especial. Para quem exerce uma atividade insalubre, você pode aposentar com 15, 20 e 25 anos. Perfeito? Lembro que tem que apresentar para a gente a carência. Nesse caso, também 180 contribuições. E além da aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial, temos aqui no cantinho a por tempo. Tempo de contribuição. Ricardo, quais são os requisitos? No caso, o homem terá que me apresentar 35 anos e mulher terá que me apresentar 30 anos de contribuição. Claro, a carência, nunca esqueçam da carência de 180 contribuições. Até temos algumas curiosidades. Por exemplo, no caso por idade, posso começar a trabalhar com 20 anos. Durante 15 anos, fiz as minhas 180 contribuições. Aos 35 anos parei de trabalhar. Mas posso me aposentar ainda, porque eu tenho 180 contribuições. E quando eu completar 65 anos de idade, me aposento. Porque eu tenho 180 contribuições e tenho idade. Simples. No caso do trabalhador rural, diminui em 5 anos, ou seja, com 60 anos de idade, ter feito 180 contribuições, e sabemos para o segurado especial, a contagem de tempo é diferente nesse caso, então aos 60 anos poderá se aposentar. Outra coisa bacana, tempo de contribuição também pode ser reduzido em 5 anos, você poderá tirar 5 anos aqui, mas quem exercer a atividade de magistério, atividade exclusiva de magistério, professor, ensino fundamental, ensino médio. Nesse caso aí, educação básica, não entra para professores universitários o benefício, perfeito? Nesse caso será reduzido em 5 anos, ou seja, 30 anos homem e 25 anos de mulher, lembrando, apresentando as 180 contribuições como carência. Então voltamos à questão. Vamos olhar a primeira questão aí pra gente. 30 anos de contribuição se homem e 20 anos de contribuição se mulher. Nesse caso, o que nós temos o erro da questão aí? Primeiro erro da questão, destaca aí pra gente na tela, isso, olha só, 30 anos de contribuição se homem e 20 anos de contribuição mulher, o erro está nos 20 anos. No caso aqui, 65 anos de idade se homem,
e 60 anos de idade se mulher, na alternativa B, até aí tá tranquilo, mas encontramos o erro aqui quando ele fala reduzido em 10 anos, tá? Para os trabalhadores rurais, de ambos os sexos, para que exerçam atividade em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Lembrando que a redução, como está já grifado aqui pra gente, a redução se dará em 5 anos e não em 10 anos. Um outro tópico pra gente aí, a C. Repare, a C determina 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher, reduzido em 5 anos, e limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos para que exerçam sua atividade em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A questão está correta. Letra da Constituição, artigo 201. D de dado. Qual seria o erro da D de dado? Então, pra gente, D de dado aí, vamos dar uma olhada. Repare, 35 anos de contribuição se homem e 20 anos de contribuição se mulher. Sabemos que mulher terá que apresentar pra gente nada mais nada menos que 30 anos, se professor isso é diminuído em 5 anos, então a questão para a gente está errada. E 35 anos para ambos os sexos, reduzidos em 10 anos para o professor que comprove tempo efetivo e exclusivo de exercício das funções de magistério na educação infantil. Bem, 35 anos para ambos os sexos, já é o primeiro erro da questão, tá? Ambos os sexos, encontramos o erro aí da questão, 35 anos homens, 30 anos mulher, reduzido em 10 anos, reduzido em 5 anos pra gente, para professor que comprove tempo efetivo e exclusivo de exercícios das funções de magistério, educação infantil, ensino fundamental e médio. Perfeito até aí? Vamos para a próxima questão. Não frisando aí pra gente, a resposta correta foi a letra C, perfeito? Vamos aí para uma próxima questão. Contribuição previdenciária da União. Então, a Lei 8.212, como já foi mencionado para vocês, ele reproduz a letra da lei. Então, vamos lá. Constitui recursos adicionais do orçamento fiscal. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma lida na lei. Bem, a lei determina para a gente o seguinte. Vamos observar o que determina a letra da lei. Artigo bem na tela para vocês, aqui. Que é artigo 16 da Lei 8.212, determina que a contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixado obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Então, nós vamos lembrar que é o fixado na famosa LOA, Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrente de pagamento de benefícios de prestação continuada e da Previdência Social na forma da Lei Orçamentária Anual. Perfeito? Então vamos para a questão. Olha só. Primeira questão. Letra A para a gente aí. A constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixado obrigatoriamente no plano plurianual. Bem, nas suas aulas de orçamento, você viu que o plano plurianual não trata de dinheiro, mas sim metas e planos para o governo, então a questão já está errada. Letra B para a gente aí. O que ele fala para a gente na B? Constituída de recursos adicionais de orçamento fiscal fixado obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Encontramos a nossa resposta correta. Perfeito? Vamos ver por que as demais estão erradas. Resposta correta aí, letra da lei. Você tem que tomar muito cuidado que a Lei 8.212, as questões reproduzem a letra da lei. C. Responsabilidade da União na cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrente de pagamento e benefício de prestação continuada da Previdência, na forma da Lei Orçamentária Anual. Vamos olhar novamente o parágrafo 1. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade, quando decorrente de pagamento de benefício. Então, de insuficiência, ou seja, eventuais insuficiências financeiras da Seguridade, quando decorrente de pagamento de benefício de prestação continuada. Ou seja, o item está errado. D de dado. Fruto do repasse semestral dos recursos referentes às contribuições destinadas à execução de orçamento da Seguridade Social, também não tem nada a ver. Constituída de recursos fiscais constante da lei complementar, também não tem nada a ver. Vamos à frente.
Próxima questão para a gente, também 8.212/91. No tocante à contribuição de empresas na forma da Lei 8.212/91, é correto afirmar que representa. Olha só, pessoal, que questão cansativa. Alternativa A, B, C, D e E. Praticamente você tem um texto aí para ler. Bem, vamos dar uma olhada no que determina o artigo 22 quanto à contribuição das empresas, inciso 1 da Lei 8.212/91. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, que lhe prestam serviços destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob forma de utilidade e adiantamento, decorrente de reajuste salarial que pelos serviços efetivados prestados, quer pelo tempo de exposição do empregado ou tomador de serviço, nos termos da lei, ou dentro de contrato ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou sentença normativa. Então, letra da lei, também nada muito agradável de ler. Então, vamos ver as alternativas. Primeira alternativa para a gente aí, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas, creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidade e adiantamento decorrentes dos reajustes salariais, que pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo da disposição do empregado ou tomador. Repare, nós temos aí uma questão aí que copiou a letra da lei. Resposta correta é a letra A. Vamos analisar as outras alternativas. Olha a letra B aí, o que não estaria de acordo com a lei. Eu deixei grifado para vocês. 20% sobre o total de remuneração pagas devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês ao segurado empregado. Repare que eu deixei um espaço aí, falta aí os trabalhadores avulsos, que lhe prestem serviços, né? Ele simplesmente tirou o trabalhador avulso. Então, entre A e a B, o melhor A. A C já começa com um erro aí, 15% sobre. Sabemos que é 20% a forma de custeio. D, 15% também, o item está errado. Agora, E, 20%, começou perfeito, sobre o total das remunerações pagas, devidas e creditadas a qualquer título, durante o mês dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, que lhe prestam serviços destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, excluídas as gorjetas, estão incluídas gorjetas ou ganhos habituais sob forma de utilidade. Então o item está para a gente aí errado, porque está dizendo que exclui as gorjetas. A resposta correta foi a letra A para a gente. Vamos mais uma questão aí. Com relação ao regime da Previdência Social nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, olha só, serão devidamente atualizadas na forma da portaria ministerial todos os salários de contribuição considerados para cálculo de benefício, B de bola, serão disciplinadas por lei complementar a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral da Previdência Social e pelo setor privado. Letra C, gente, é vedada a filiação ao regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo ou de pessoa que participe do regime próprio da Previdência. Isso é interessante. Vamos para o quadro, me joga na tela. Olha só, pessoal. Bem, ele pegou vários pontos da letra da Constituição e perguntou para o candidato qual é que está correta. Bem, vamos lembrar o seguinte. Você tem dois tipos de segurados. Então, vamos lembrar que existe o segurado chamado de segurado obrigatório e existe o segurado facultativo. Então, vamos lá. Quem é segurado obrigatório mesmo? Você lembra que os segurados obrigatórios se dividem em contribuinte individual, o empregado doméstico, perfeito, o trabalhador avulso e, por fim, o segurado especial. Bem, esse aqui são contribuintes obrigatórios, são segurados obrigatórios. Então, ó, você é servidor público federal,
regido aí pela 8.112, regime próprio, né? Regime próprio de previdência social. Mas note, vamos supor que você seja professor. Você pode acumular outra profissão de professor, por exemplo, numa escola particular, você poderia acumular 2 cargos públicos. Mas vamos pegar aqui, sendo qualquer servidor público, você também poderia acumular qualquer outro cargo público. Então, você poderia, por exemplo, ser de manhã servidor público e à tarde empregado em uma empresa. E ao ser empregado, você entra na condição de segurado obrigatório. Então, por exemplo, pergunto para você, servidor público pode também ser um segurado obrigatório na Previdência? Pode, se ele se encontrar nessas condições aqui. Então, ele tinha um regime próprio, mas exerce outra atividade laborativa como empregado, como contribuinte individual. E aí, nesse caso, ele estaria aí filiado da forma de segurado obrigatório. Lembrando que a 8.112 limita algumas condições aí para o exercício. Mas empregado não tem problema. Outro detalhe importante. Você pode se tornar um segurado facultativo? Pode, basta se você for uma dona de casa, por exemplo, um estudante, ou aquele, como determina a lei, a partir dos 14 anos de idade. Lembrando que o decreto 3.048 exige a partir de 16, mas as questões de prova perdem de acordo com a lei, e a lei é a partir dos 14 anos. Olha só. Agora minha pergunta é a seguinte, sou servidor público, regido pelo regime próprio de previdência, não exerço outra atividade como segurado obrigatório, mas quero me tornar um segurado facultativo. Posso? Não pode. A letra da Constituição proíbe quem tem regime próprio se torne segurado facultativo do INSS. A única forma de você se tornar segurado do INSS é na forma dos segurados obrigatórios. Então vamos ver a questão aí pra gente. Olha só, letra C, joga na tela. É vedada a filiação a regime de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio da Previdência. Resposta correta aí, letra C. A D é assegurada para efeitos de aposentadoria a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública na atividade privada, rural e urbana, hipótese que diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo a critérios estabelecidos em portaria ministerial. Claro que não, tá? Não pode nem ser em forma de portaria. E não serão incorporados os salários para efeito de contribuição, os ganhos habituais de empregados a qualquer título. Claro que são incorporados, todos eles. Então o item está para a gente errado. Bem, resposta correta, artigo 201, parágrafo 5 da Constituição, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Mais uma questão para a gente aí. A Previdência Social será organizada sobre a forma de regime geral, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro, atuarial e atenderá a proteção do trabalhador em situação de desemprego voluntário, proteção da maternidade, não incluída a proteção da gestante. Se não incluída a proteção da gestante, já podemos jogar fora a questão. Lembrando que a proteção do trabalhador em situação de desemprego realmente faz parte da Previdência Social. Me bota na tela. Senhores, nós sabemos que no nosso curso nós aprendemos que a Previdência ela cobre alguns requisitos para a gente, né? São segurados obrigatórios. Você sabe que na condição de segurado, a Previdência ela cobre a sua aposentadoria, auxílios doença, auxílio acidente, salário maternidade, salário família, aos seus dependentes você tem a pensão por morte, você tem também auxílio reclusão e aos segurados dependentes você tem a reabilitação profissional e o serviço social. Mas nós não falamos de seguro-desemprego. Bem, repare que a Constituição prevê também essa parte, só que o benefício ele é concedido pelo INSS, mas ele é pago pelo Ministério do Trabalho. Ele realmente é um auxílio beneficiário, tá? Está previsto aí na Previdência Social, só que quem paga é o Ministério do Trabalho. Então você se dirige à Agência do Trabalhador também. Então presta bem atenção pra gente. Olha só, proteção ao trabalho em situação de desemprego voluntário. Então, o item 1 está correto. Proteção da maternidade não incluída gestante, errada. 3 pra gente.
Cobertura de eventos como doença, invalidez, morte excetuada e idade avançada. Então vamos analisar aí pra gente. Aqui na tela para mim. Olha só. Pessoal, cobertura de eventos como doença. Então nós temos aí o famoso auxílio doença. Invalidez, temos a aposentadoria. Morte, nós temos a pensão dada aos dependentes. Excetuada a idade avançada. Excetuada a idade avançada pra gente. Tá? Temos também a aposentadoria por idade avançada. Sim, claro que você ainda aprendeu sobre as LOAs, Lei de Assistência Social, não é previdenciário, mas assistência social ao idoso, 65 anos, homem ou mulher. Salário família, auxílio reclusão. Para os dependentes, auxílio família é dado ao segurado, não aos dependentes. Então encontramos uma falha aqui. Para os dependentes dos segurados de qualquer renda, auxílio reclusão realmente é dado aos segurados, como nós vimos na nossa aula. Segurado de baixa renda gozará do direito ao auxílio reclusão. Então, vamos ali para as respostas. 5 aí pra gente. Joga na tela. Pensão por morte do segurado. Já temos outro erro, que é a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou cônjuge, ou companheiro, ou dependente. Peraí. Ele está falando que são benefícios, então a pensão por morte do segurado, não está dizendo que é para o segurado, então o item está correto para a gente aí. Encontramos 2 itens corretos aí para a gente. Resposta correta para a gente aí. Resposta B para a gente aí. Assertivas 3 e 5 estão corretas. Vamos ver novamente a pergunta aí para a gente. A Previdência Social será organizada sob forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuará e atenderá. No caso, ficou 3. Cobertura por eventos de doença, invalidez, morte situada, idade avançada. E pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge. Então é o dependente ao cônjuge, ao companheiro e dependentes em geral. Perfeito aí pra gente. Ficou a resposta B pra gente. Assertivas 3 e 5 são corretas. Perfeito? Para a concessão da aposentadoria, vamos mais um pouquinho. Próxima questão pra gente. Também a mesma banca. Faltou o tópico aí da mesma banca. Mas também uma questão da FUNRIO 2014. Repare aí pra gente. Para a concessão da aposentadoria especial, que comprova efetiva exposição do segurado a agentes nocivos, será feita mediante a formulário denominado. Isso foi importante, joga na tela, gente. Pessoal, durante o nosso curso nós vimos que existe a condição de segurado especial. Você que opera um equipamento de raio-x, trabalha numa mina de carvão, vocês gostam do que nós chamamos de aposentadoria especial. Então, 15, 20, 25 anos você terá direito a uma aposentadoria em tempo reduzido. Pode voltar a trabalhar novamente, volta a ser até contribuinte, desde que não volte a exercer a mesma atividade. Nenhuma atividade é elencada como atividade. Já se você se aposentou com uma aposentadoria especial, você pode voltar a trabalhar, mas você não poderá trabalhar novamente com raio-x ou trabalhar novamente numa mina, porque essa aposentadoria, ela, como o próprio nome diz, ela é especial, então ela é para proteger a sua vida. Se você volta a essa atividade, você está colocando sua vida. Então, como penalidade, já que está querendo colocar sua vida em risco, é suspenso o pagamento do benefício. Então, quando você trabalha nesse tipo de trabalho perigoso ou insalubre, você precisa apresentar um documento. Então, será feita mediante a formulação denominada de perfil profissiográfico previdenciário, PPP. Nossas aulas, na parte teórica, quando a gente falou da aposentadoria aí pra gente aí especial, nós falamos do perfil profissiográfico. Então, laudo técnico de condição de trabalho, não, tá? Programa de prevenção de risco também não. Comunicação de acidente de trabalho, CAT, é para outra finalidade. E programa de controle de saúde ocupacional também é outra finalidade. Nós estamos falando, então, do documento que é o perfil profissiográfico. Perfeito? Mais um pouquinho pra gente aí. Resposta letra D. No que diz salário, olha só pra gente, joga no quadro. No que diz respeito ao salário e maternidade, é correto afirmar que o salário e maternidade é devida assegurada da Previdência Social durante 90 dias. Bem, esses 90 dias aí, já encontramos uma falha terrível. Então,
90 dias aí já encontramos uma falha. O prazo é de 120, então o item já está errado. B. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário de maternidade correspondente a 4 semanas. Bem, nós temos aí um prazo de 23 semanas, se for um período antes, isso a licença será de 2 semanas, mas um prazo superior à 23ª semana, sabemos que o período será normal. C pra gente. Em casos excepcionais, o período de repouso anterior ou posterior ao parto podem ser aumentados em mais 2 semanas, mediante atestado médico específico. Isto é uma previsão legal na 8.213, tá? Para licença maternidade, então, resposta correta, letra C. D de dado, o salário maternidade será devido à segurada adotante, caso mãe biológica, que não tenha recebido os mesmos benefícios quando o nascimento da criança. Então tome muito cuidado quanto a isso, que isso não é uma regra, isso está errado pra gente. E, quando houver adoção, o guarda judicial para adoção de mais de uma criança será devido ao salário materno relativo a cada uma até 9 anos. O item está errado, não existe nada disso, você não acumula se adotar 2 crianças, então o item está errado. Resposta correta C. Em casos excepcionais, o período de repouso anterior e posterior ao parto pode ser aumentado em mais de 2 semanas mediante atestado médico específico. Lei 8.213, tá? Parte de salário maternidade. Vamos mais um pouquinho aqui. Uma outra questão aí também da prova da FUNRIO 2014 aí, tá? Na área de direito previdenciário. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição. Poderá ser de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo e máximo do salário de contribuição para os segurados que optarem pela exclusão do direito ao seguinte benefício. Então vamos lá. Então novamente isso aí é a questão, faltou aí o tópico. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual, é facultativa em 20%, aplicado sobre o respectivo salário de contribuição. Poderá ser de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, para o segurado que optarem pela exclusão do direito a seguinte benefício. Qual benefício que ele vai ter direito à exclusão? Você vai colocar para a gente aí nada mais que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, alguns trabalhadores estão excluídos disso aí quando eles pagam os limites estabelecidos dentro da lei. Então, a alíquota de contribuição ao segurado, contribuinte individual, facultativo, é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição e poderá ser de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para o segurado que optar pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito até aí? Mais uma questão para a gente aí. Vamos lá? Também da mesma prova aí. Olha só. São segurados obrigatórios da Previdência Social na condição de contribuinte individual. E os seguintes pessoas. Vamos lá. Ele quer saber quem está na condição de contribuinte individual. Então, vamos lembrar que contribuinte na condição de contribuinte individual para a gente aí. Primeiro aí, os ministros de confissão religiosa e membros de instituto de vida consagrada e de congregação da ordem religiosa. Bem, essa aí já está claro, nós já falamos várias vezes durante o nosso curso, são critérios para você ser um contribuinte individual. Excedente de mandato eletivo federal, esse está na condição de empregado. Aquele que prestar serviço de natureza contínua a pessoa ou família no âmbito residencial, desta em atividades sem fins lucrativos, empregada doméstica. D. Pescador artesanal ou assemelhado que faça pesca profissional, habitual ou principal. Nós estamos falando aí do segurado especial. E empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro. Funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Nós estamos falando de empregado. Perfeito até aí?